Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja convosco. Que Deus continue acrescentando a sabedoria, a inteligência espiritual dele em cada um de vocês. Que Deus continue abençoando nossos irmãos da cidade de Itapuí, nossos irmãos de Itatiba. Não estamos reunidos, né? Não estamos reunidos fisicamente, mas estamos reunidos espiritualmente em torno da palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ler aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28. Está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor Deus e Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, pela escritura lida, pela vida, ó Deus. E podemos dizer, Senhor, que o Senhor tem nos abençoado até aqui. O Senhor tem nos livrado de tantas coisas, ó Pai, aonde o olho humano não consegue ver, ó Pai. Mas o Senhor tem nos livrado de muitas coisas. Muito obrigado por isso, meu Deus. Obrigado pela palavra, por esse momento. Pai Santo, que eu possa estar ajudando meus irmãos nesse momento. Que o Senhor possa estar ao lado de cada um de seus filhos, instruindo cada um, Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir, ó Pai. E ouvir a palavra do Senhor. Pai Santo, os fiéis do Senhor, eles saberão. Eles entenderão essas coisas. Eles não são movidos por ventos de doutrina, Senhor. Porque eles sabem que até aqui o Senhor está com ele, tem ajudado cada um deles, tem livrado e tem os abençoado. Pai Santo, eu peço encarecidamente por cada família nesse momento, representada no corpo de Cristo. Peço também pela família natural. O Senhor venha, ó Deus, suprir a necessidade dessas pessoas. Te agradeço no precioso nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Amém, amados? Então, aqui em Romanos, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que não é novidade para a igreja dele, para ele, que todas as coisas contribuem. É interessante o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele está dizendo, sabemos. Claro que outra versão não está dessa mesma forma, mas ele está dizendo, sabemos que todas as coisas. Gente, quando você fala sabemos, é porque aquilo foi esclarecido para você. Ele está dizendo, não é novidade para nós que todas as coisas contribuem juntamente. Então, todas as coisas, elas contribuem juntas. Mas qual que é o propósito dessas coisas estar contribuindo juntas? Ele disse, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, essas coisas é muito forte. Porque
Paulo está dizendo que tudo vai contribuir. Se você ama a Deus, o universo irá contribuir a seu favor. O cosmo irá contribuir a seu favor. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então não são todos que amam a Deus. É apenas para uma classe de pessoas separada. Sabe aquela casinha que você mora? Às vezes tem um pé de laranja velho lá embaixo. Aquele pé de laranja vai começar a dar fruto para contribuir a seu favor. Tudo contribui. Nossa, aquela árvore estava tão seca, de repente começou a florescer. É porque você ama a Deus. E você ama aquilo que Deus deixou à sua disposição. Tudo contribui. Houve um homem chamado Josué. Ele precisava vencer a batalha e a natureza contribuiu a favor dele. A luz do sol não se pôs, a claridade continuou. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que coisa profunda. Mas não é apenas aqueles que amam a Deus. Ele continua dizendo que é daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é o meu propósito, o propósito de Deus. Então, para essas pessoas, toda a natureza contribui. Se você está com fome, passando necessidade de alguma coisa, você passar na margem de um rio, o peixe vai até na margem para que você possa se alimentar dele. Ah, mas o irmão está falando coisa com coisa. Não, eu apenas estou repetindo as escrituras, que tudo vai contribuir a seu favor. Agora, se você tem fé, se você crê nisso, tudo contribuirá. Porque você ama a Deus. Deus faz acontecer coisa aonde você não imaginaria que aconteceria. Olha para a história. Vocês sabem quem foi Manoá? Manoá foi o pai de Sansão. E a mulher de Sansão, a mulher dele não podia ter filho. Ela era estéril. E um anjo apareceu para aquela mulher. O anjo do Senhor apareceu para aquela mulher. Mas por que um anjo apareceu para ela? Porque quando você ama a Deus, tudo contribuirá a seu favor. Tudo contribuirá a seu favor. E através deles veio Sansão. Tremendo isso. Ana não podia ter filho, era estéril. Mas ela amava ao Senhor. E o ventre dela se tornou fértil.
Olha a história. Porque o universo, tudo aquilo que Deus tem dito que contribuirá. Agora, eu estou levando vocês lá atrás para ver que essas coisas já vinham acontecendo. O apóstolo Paulo apenas estava dizendo algo que já era evidente. Olha a história de Zacarias. Isabel não podia ter filho. Era estéril. Mas ela recebeu a visita de um ser espiritual. E teve um filho. Apenas encorajando você, para que você possa continuar crendo na palavra, para que você possa continuar amando a esse Deus. Porque quando você ama, tudo contribuirá ao favor daquele que ama a Deus. Graças a Deus. E quando você ama a Deus, você vai ser obediente. Porque Paulo estava nos dizendo que essas coisas, que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus, Paulo estava dizendo que são aqueles que são chamados segundo seu propósito, o propósito de Deus. A natureza está a seu favor. Porque Deus está com você. O anjo do Senhor acampa ao redor ou ao lado daqueles que o temem, o amam. Então essas coisas do qual estou falando para vocês é só para filhos. São só para filhos de Deus. Porque são somente os verdadeiros filhos de Deus que amam a Deus. Amam o próximo. Quando você ama seu irmão, você está amando a Deus. Porque Deus está nele. Graças a Deus. Então os filhos de Deus são obedientes a Deus. Não tem como as coisas não contribuírem a seu favor. Porque primeiramente você é obediente. Esse é o primeiro passo. Os filhos de Deus aprendem a obediência. Jesus aprendeu a obediência. Nós entramos em alguns comentários, algumas mensagens, porque não é somente vocês. Hoje tem outras pessoas que ouvem o que estamos pregando, que não têm entendimento da palavra de Deus, sabe que Deus enviou um profeta, crê na mensagem, e muitas vezes não chegou até onde você está. Mas para que essas pessoas possam chegar no mesmo conhecimento ao qual você chegou, os cultos precisam ser repetidos. A palavra precisa ser repetida. Observa que a palavra foi repetida. Israel dando voltas no deserto. Era a palavra sendo repetida.
E quando a palavra ela é repetida, os verdadeiros filhos de Deus, eles se alimentarão da palavra, e aqueles que não são filhos vão morrendo pelo caminho, porque eles não crerão. Então nada contribuirá a favor dessas pessoas. Mas você que ama a Deus, tudo contribuirá a seu favor. Outras pessoas vão dizer, nós já ouvimos esse culto. Essa pregação nós já ouvimos, mas eles não entendem que Deus faz isso de propósito. Paulo disse, eu não canso de vos dizer a mesma coisa, de repetir a mesma coisa para vocês. Então você aprende com repetição. Com repetição. Então, por amor dos outros, nós temos paciência. Temos que ter paciência uns com os outros. Porque da mesma forma que a palavra de Deus tem se beneficiado a você, outros filhos se beneficiarão dela também. Então os filhos aprendem a obediência. Jesus aprendeu a obediência. Aí aquelas pessoas que estão chegando hoje, mas estão chegando aonde? Onde eles estavam? Estavam num determinado tabernáculo da mensagem. Mas quando você chega, você vem com aquela bagagem de outro lugar. Uma bagagem unicista. Uma bagagem onde Jesus é seu próprio Pai. Então, se eu acho que Jesus é seu próprio Pai, então eu, na minha pequena mentalidade, eu estou achando que Jesus não podia aprender. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Em Hebreus 5, 8, está escrito que ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus aprendeu. Ah, mas só que Jesus ele não estava com Deus na eternidade? Por que que ele teve que aprender? Estamos falando de um corpo de carne. Estamos falando de um mundo natural. Muitas vezes você não tem que questionar, você tem que crer na palavra. Porque as pessoas terão campo para trabalhar aí. E quando você começa a imaginar coisas, conjecturar coisas, você está dando margem para que Satanás entre e começa a trazer a palavra dele para você, as interpretações dele para você. Então a palavra diz que Jesus aprendeu. Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Deus exigiu isso antes que adotasse esse filho como seu próprio filho. Mensagem do patriarca Abraão. Irmão Brana disse: que promessa, por causa da obediência. Que promessa, hein? A obediência é o que Deus quer. Certa vez foi dito que obediência é melhor que o sacrificar. Obedecer ao Senhor é melhor do que qualquer sacrifício que você poderia fazer.
Então volte aonde nós lemos de Romanos 8. Então quando você obedece à palavra, tudo contribui a seu favor. Anjos virá a seu favor. Imagina, irmão, anjos. Anjo foi até aquelas irmãs. Nós não falamos sobre isso? Um anjo apareceu a Maria. O anjo apareceu a Isabel. Que era estéril. Isabel era estéril. Mas era obediente. E o anjo do Senhor tem se manifestado na igreja. Você é obediente? Então a igreja ela precisa gerar o filho da palavra. E o anjo tem se manifestado nesses últimos dias. E deu a promessa do filho. O anjo se manifestou nos dias de Abraão e deu a promessa do filho. Sara podia ter filho? Mas o anjo apareceu antes da destruição e deu a promessa do filho. E nesse tempo que você está vivendo, antes que essa Sodoma moderna venha a ser destruída, o grande Deus tem se manifestado e tem dado a promessa do Filho para a igreja. Então a igreja está aqui para gerar o Filho da palavra novamente. Então Deus requer obediência. Não adianta, como chegaram em Mateus 7, 22, vocês lembram dessa escritura? Que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? Em teu nome, observe que estava no nome, em teu nome, não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, sem dúvida. Abertamente é sem dúvida alguma. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas pessoas não tinham pecado nela. Tinha iniquidade. Obradores de iniquidade. Por que iniquidade? Porque eles sabiam fazer o correto e não faziam. Então, Senhor, Senhor, em seu nome nós não fizemos isso, mas não era isso que Deus estava requerendo. Não é isso que Deus está querendo. Não importa o tanto que você faça. Não importa a capacidade de profetizar. De fazer as obras. Tem que se cumprir na sua vida o que nós acabamos de ler aqui. Que é a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Você aprendeu a obediência. É o obediente à palavra de Deus. E tudo contribuirá a seu favor. Você pode não perceber isso. Você pode achar que é uma coincidência. Ah, achei um dinheiro aqui no chão. Não é coincidência. É que algo está contribuindo a seu favor. Achei um dinheiro. Falei, poxa, eu não estou precisando. Mas quando eu fui ver, minha carteira tinha ficado em casa, eu precisava abastecer o carro. Então é assim que Deus faz as coisas.
E filhos foram feitos para obedecer. E obedecer é melhor e maior que sacrificar. Você não está aqui para fazer sacrifício. Você está aqui salvo, se você crê assim, porque o sacrifício foi feito por você. Então Deus quer obediência. O Filho de Deus, ele aprendeu. João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Isso é um filho obediente. Um filho que espera pelo Pai. É um filho que a natureza estava a favor dele. Tudo estava a favor dele. Porque tudo quanto ele faz, o Pai faz. O Filho o faz igualmente. Era Deus em Cristo. Quando Jesus chegou numa figueira que não tinha figo nela, Jesus amaldiçoou ela. Porque ela tinha que dar figo. Porque tudo tem que contribuir. Se algo não estava contribuindo, tinha que ser destruído. Então, se você é um filho de Deus e não está dando retorno, é porque você não é filho. Você vai ter o mesmo fim que teve uma figueira. Às vezes a pessoa está na igreja e está achando: Deus está me abençoando tanto. Deus tem me abençoado tanto. Cuidado com isso. Existe a vontade permissiva de Deus e a vontade perfeita de Deus. Os filhos de Deus, os gerados da palavra, eles estão na vontade perfeita de Deus. E tem muitos que estão na vontade permissiva. João capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer nada. Então Jesus, ele ouvia os conselhos, a conversa do Pai. Eu não posso de mim mesmo fazer nada. Conforme eu ouço. Tinha alguém conversando com ele. E ele era obediente e ouvia. E tudo contribuía a favor. Conforme eu ouço, assim julgo. Deus estava explicando para Jesus como ele iria julgar. Ele ouvia o julgamento de Deus para passar. E meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade. Nós temos que estar da mesma forma. Nós temos que estar do mesmo jeito. Nós não temos a nossa vontade, tem que cair por terra. Porque Jesus não buscava a vontade dele, porque ele estava aqui para dar cumprimento a essa palavra. Mas a vontade de quem então, Senhor? A vontade de quem o Senhor está buscando? Não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou.
Gente, quando você afirma que Jesus é o Deus eterno, você está discordando completamente dele. Você está chamando ele de mentiroso. Então nós temos que tomar cuidado, porque o profeta nunca nos ensinou isso. Então os filhos de Deus, eles são obedientes. Jesus nos mostrou como seria, como teria que ser. Qual era o trajeto que você tinha que tomar. Ele mesmo disse que ele era obediente ao Pai. Ele foi obediente em tudo. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. É a obra de Deus. É a obra do Espírito. Os filhos estão aí para fazer a vontade do Pai. Ouvir e obedecer o Pai. Jesus ele foi obediente para que nós possamos ser obedientes aos nossos pais naturais também. Se o homem não obedece o pai natural, como que ele vai obedecer o pai espírito? Colossenses capítulo 3, versículo 20, está escrito: filhos, obedecei a vossos pais em todas as coisas. Por que você tem que obedecer? Ele disse: porque isto é agradável ao Senhor. Então você observa que quando você começa pelo pai menor, pelas coisas menores, a tendência é que você cresça espiritualmente para que você possa obedecer o pai espiritual. Mas muitas vezes o pai natural não pode abrir a boca para falar nada com o filho. Que o filho já tem 2 ou 3 respostas para dar para o pai. O pai é antigo. O pai é ultrapassado. Então nós que somos pais, se nós não educarmos nossos filhos da maneira correta, da maneira bíblica, não é seus filhos que vão responder diante de Deus, é você. Ambos responderão, mas a cobrança maior será em cima de você. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Você quer ter promessa? Você quer ter promessa de Deus? Porque nós já falamos de uma promessa aqui. Não é apenas um versículo bíblico, é promessa. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você ama, você obedece. Quando você ama, você é filho obediente. Toda a natureza contribuirá a seu favor.
Elias, os corvos, os pássaros alimentavam. Porque tudo estava contribuindo a favor dele, por mais que ele estava sendo procurado para ser morto. A viúva, por mais que já não tinha mais, o fermento já estava acabando, o azeite já estava acabando. Sua vida estava um caos. Mas ela amava ao Senhor e tudo contribuiu a favor dela. A ponto de Deus enviar o profeta em sua casa. E a botija se encheu, o azeite não faltou, a fome foi dissipada da casa dela. Porque ela amava ao Senhor. Ela amava a Deus. E tudo contribuiu a favor dela. Mas ela fez para Deus primeiro. Tudo isso é fruto de obediência. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, está escrito: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Honra teu pai e tua mãe. Isso é mandamento. Quer viver mais? Honra teu pai e tua mãe. Quer ter saúde? Honra teu pai e tua mãe. Quer ter revelação da palavra de Deus? Honra teu pai e tua mãe. Ah, mas meu pai e minha mãe já se foram. Mas você os honrou enquanto eles estavam na terra? Se você os honrou, nada impedirá que você continue honrando outro pai, o Pai Celestial. Porque esse é um exemplo da vida espiritual. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nossa, ele morreu tão jovem. Ela era tão jovem. Tinha a vida inteira para frente. Mas ela honrava papai. Ela honrava a mamãe. Isso são consequências. Por isso que Jesus ele veio para mostrar para você a maneira que você tem que agir. Olha o exemplo. João capítulo 14, versículo 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Esse é o exemplo para você, Jesus dizendo. Jesus não estava dizendo para que os discípulos, para que os apóstolos saibam. Ele estava dizendo para que o mundo saiba. O mundo tem que saber disso. Talvez o mundo que você está são algumas pessoas, mas esse pequeno mundinho tem que saber que você honra teu pai e tua mãe. Esse mundinho tem que saber que você é um cristão. Às vezes você tem seus amigos, eles nem sabem se você é crente ou não. Então Jesus está explicando aqui que ele ama o Pai. E através desse amor, ele disse, faço como o Pai me mandou. Eu faço exatamente o que ele quer. João capítulo 12, versículo 49 ao 50.
Porque eu não tenho falado de mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento. Que mandamento é esse? Sobre o que eu hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então o Pai deu um mandamento. Às vezes você aprende aquela educação para você levar lá fora aquilo que você aprendeu. Meu Pai me deu um mandamento sobre o que eu iria dizer para as pessoas. A maneira que eu iria me comportar diante dela. Então Jesus ele veio exatamente representar o Pai. Mostrar exatamente aquilo que o Pai queria que fosse feito. E somente os verdadeiros eleitos hoje de Deus terão sua mentalidade restaurada, porque eles agirão como filho, como o irmão mais velho agiu. Mesmo sendo um culto repetitivo, eu creio que tem coisas novas para você aqui. Tem irmãos que precisam, eu mesmo preciso dessas coisas. E ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Então, se você seguir o mandamento de Deus, você terá a vida eterna. Porque o mandamento de Deus é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Eu falo de acordo com aquilo que ele me falou. Eu repito as palavras dele. E quando você ouve e leva aquele mandamento de Deus adiante, quando você é um filho obediente, você agora vai ser colocado na posição de adoção. Você vai ser reconhecido como filho. Você poderá falar no lugar do Pai. Porque agora você vai estar falando justamente aquilo que ele falou. E quando você fala tudo o que ele falou, toda a natureza, tudo vai se mover a seu favor. Tudo contribuirá a favor daqueles que amam a Deus. Na mensagem a ele ouvir, o irmão Brano disse, agora, observe, Deus nunca fez nada que pedisse ao homem para fazer, senão o que ele mesmo fez. Seu filho, quando ele nasceu aqui na terra, não foi o Deus eterno que nasceu aqui na terra. Foi a parte de Deus que podia ser vista. Foi a imagem do Deus invisível. Quando seu filho nasceu aqui na terra, ele era um filho obediente. Cada passo era para o Pai. Cada passo que um filho dá, um filho obediente, é para o Pai. Poxa, eu não quero andar fora daquilo que ele me orientou. Por mais que você esteja no lugar, seus pais não estão perto, você vai estar andando de acordo com a orientação que você teve. Brano disse, cada passo era para o Pai. Tudo que ele fez foi para glorificar a Deus. Tudo que Jesus fez foi para glorificar a Deus. Ah, mas Jesus era obediente a José. José não era pai dele. Mas ele honrou a José como se fosse. Graças a Deus. Tudo o que ele fez foi para glorificar a Deus. E nós vimos Deus em Cristo.
através das atitudes dele. Você pode ver Deus através dele. É isso mesmo? Ninguém jamais tem visto o Pai, em momento algum. Mas o Filho unigênito o declarou. Quando você vê uma pessoa bem comportada, você fala assim, nossa, o pai dessa jovem é para ser uma pessoa muito boa. Olha que educação. Olha aquele rapaz, olha que caráter. O pai soube educar ele, foi um rapaz muito educado. Então o filho declarou. Cada movimento, cada ação, tudo que Cristo fez foi Deus operando nele. Tudo que Cristo fez foi Deus operando nele. Você entende isso agora? Agora observe. Agora observe o que acontece. Depois de tanta obediência, o irmão Branham diz, observe o que acontece. Então Deus leva o seu filho depois de uma vida longa, pouco antes do Calvário. O levou a um alto monte em um lugar público. Ele trouxe as testemunhas celestiais para baixo. Ele trouxe as testemunhas terrenas para cima. E lá, Deus tomou seu filho. E quando eles olharam para cima, eles viram uma nuvem que os cobriu. E as vestes de Jesus brilhavam como o sol no meio-dia. O irmão Branham disse, o que foi isso? Vocês observam que Deus trouxe testemunhas celestiais, o irmão Branham está dizendo, e testemunhas terrenas. Quem eram as testemunhas celestiais que estavam ali? De novo eu quero lembrar vocês, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Esse amor, esse respeito, essa obediência de Jesus moveu o cosmos. Moveu tudo. E Deus trouxe as testemunhas celestiais. Quem eram? Moisés e Elias. Tinham três ali. Moisés e Elias. E Jesus estava ali. E tinha outras testemunhas na terra. Pedro, Tiago e João. Então vocês observam que tudo contribui para o bem. O irmão Branham disse, o que foi isso? Ele disse, Deus colocou um manto sobre ele, sobre Jesus. Assim como é dito na idade da adoção. Ele vestiu-o numa condição glorificada. Não admira que ele disse, todos os poderes nos céus e na terra são dados a mim. São dados às minhas mãos. Ele o vestiu. Ele o vestiu e o colocou. Então ele disse, Deus dizendo, este é meu filho amado. Deus não estava dizendo, esse sou eu mesmo. Esse é o Deus eterno. Deus não estava dizendo isso. Deus estava dizendo, este é meu filho amado. E o que vai acontecer agora com as pessoas?
O que que Deus estava querendo dizer com isso? Deus disse: esse é meu filho amado, a ele ouvir. A ele ouvir, escutar ele. Porque na hora Pedro disse: Senhor, vamos fazer um tabernáculo para Moisés? Vamos fazer outro para Elias? E outro para ti? Vamos fazer 3 tabernáculos? Aí a palavra corrigiu aquilo. Chegou: esse é meu filho amado, a ele vocês têm que escutar. Pedro, não é você que fala. Você tem que ouvir a ele agora. A ele ouvir. Por que que Jesus diz: todo o poder é me dado no céu e na terra? Porque agora o filho podia responder no lugar do pai. Quando o filho recebe a adoção, ele começa a responder no lugar do pai. O irmão Brana diz que quando o filho recebe isso, ele pode assinar o cheque no lugar do pai. Graças a Deus. Então ele teve os poderes do céu e da terra que foram entregues em suas mãos. Vale a pena você ser obediente ou não? O que é que foi dito para Pedro? O que ligares na terra será ligado no céu. Deus tem coisas grandes para você. Toda a natureza está a seu favor. Tudo contribuirá a seu favor. Apenas se entregue nas mãos de Deus. Apenas se entregue nas mãos dele. Quero encerrar com a mesma escritura que comecei. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amados, não são palavras minhas. Não são palavras de um homem. É a palavra de Deus que aqui está. E essa palavra de Deus foi revelada aos nossos irmãos antigos. O apóstolo Paulo está dizendo: sabemos. Agora você também sabe. O que é que você também sabe? É que todas as coisas agora estão contribuindo juntamente para seu bem. Por que está contribuindo para seu bem? Porque você ama a Deus. Porque vocês foram chamados de acordo com o propósito de Deus. Você não está aqui por acaso. Você é cumprimento das Escrituras. Então agora as Escrituras precisam ser cumpridas através de você. A palavra tem que ser cumprida através de você. Porque você foi chamado para isso. Você foi ordenado para isso. Graças a Deus. Todas as coisas. Qual é o seu problema? Descanse na palavra. Quando a palavra disse todas as coisas, isso envolve tudo. William Branham, ele amava, ele ama a Deus, porque ele está vivo em outro lugar. William Branham ama a Deus. E ele estava em oração certa vez. Ele olhou e viu uma luz no chão. Quando ele olhou, viu que aquela luz estava vindo de cima e estava refletindo no chão. E daquela luz saiu um homem, um anjo, e disse: não temas. Ele disse: quando eu ouvi aquela voz, era a mesma voz que eu ouvi quando eu era criança. Quando eu estava na árvore, que disse: nunca bebas, nunca fumes, que eu tenho um trabalho para você quando você estiver mais velho. Ele disse: é a mesma voz.
Por que essas coisas aconteceram? Porque ele amava a Deus. E tudo contribuiu, todo o universo, tudo a favor dele. Eu venho da presença do Senhor para dizer que como foi dado os sinais a Moisés, serão dados a você também. Você entende o que Deus é capaz de fazer quando você o ama? Tudo contribuirá a seu favor. Graças a Deus por isso. Que Deus abençoe, amados, a cada um de vocês. Que o amor de Deus possa continuar no coração de cada um de vocês. Que o mesmo Deus que começou a obra, ele precisa. Ele vai terminar na vida de cada um. Que Deus os guarde. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus.